Vamos lá para mais uma edição do Resumo da Semana. Hoje eu vou trazer aqui números do PIB da construção civil e também do aumento dos custos dos insumos, um acordo que o governo federal fez com o Senado para prorrogar a desoneração da folha de pagamentos em 2021, da construção e outros 16 setores, a nova linha de crédito imobiliário oferecida pelo Itaú e a frustração das aberturas de capital das incorporadoras nesse ano de 2020. Vamos lá? Roda a vinheta. O PIB da construção civil caiu menos que o esperado no segundo trimestre de 2020, mas voltou ao mesmo patamar do terceiro trimestre de 2006. Os dados são do IBGE e foram apresentados nesta quinta-feira pela assessora econômica do Sinduscom Minas Gerais, a Ieda Vasconcelos, no painel de abertura do Smartus Fórum Imobiliário de Belo Horizonte, um evento que foi realizado de forma online pela Smartus. No segundo trimestre de 2020, o PIB da construção encolheu 5,7%, quando as projeções davam conta de que essa queda seria maior do que 8%. O setor, inclusive, foi um dos responsáveis por amenizar a queda do PIB do país, que foi de 9,7% na comparação trimestral. Mesmo assim, como o segmento informal foi muito afetado, a construção civil, como eu disse na abertura, voltou ao patamar do terceiro trimestre de 2006, e as atividades no setor estão 38% abaixo do pico atingido no início de 2014. De acordo com a Ieda Vasconcelos, a principal preocupação nesse momento nem é com a retração do PIB, mas sim com a alta no preço dos insumos da construção civil, como por exemplo o cimento. E nessa apresentação ela trouxe aqui que as vendas em agosto somaram 5,7 milhões de toneladas, que é 14% a mais do que em agosto de 2019, ou seja, apesar da pandemia, a demanda aumentou, é o que a gente tem visto nos últimos meses. No mês passado, o Índice Nacional de Custos da Construção, o INCC, variou 0,72%. E apesar dessa variação ter sido menor do que no mês de julho, quando foi de 1,17%, o grupo de materiais e equipamentos avançou de 1,12% em julho para 1,76% no mês de agosto. Ou seja, os materiais e os equipamentos ficaram mais caros ainda. A maior alta no mês passado foi dos condutores elétricos, mais de 8%, do cimento, mais de 5%, e também do tijolo, 3,3%. No ano, os condutores elétricos já aumentaram 24% o preço, o cimento teve alta de 15,7% no preço, os materiais elétricos quase 12% e o tijolo 9,7%. Lembrando que o INCC, esse indicador divulgado pela FGV, considera os custos da construção em 7 capitais brasileiras: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Brasília e Rio Grande do Sul. De acordo com o IBGE, em agosto o IPCA, que é a inflação, é o medidor oficial da inflação no país, variou 0,24% e os preços do tijolo e do cimento subiram 9,23% e 5,42% respectivamente, altas bem relevantes. Nesse mesmo fórum em Belo Horizonte, onde a Ieda apresentou esses números do PIB e dos insumos, alguns incorporadores debateram num painel, eu tive o prazer de moderar essa discussão, e eles chamaram a atenção para a necessidade de articulação junto aos fornecedores para que haja uma contenção nessa alta dos preços. O mercado imobiliário e todos os seus fornecedores precisam estar mais maduro nesse momento, não dá para ganhar em cima dessa situação de aumento da demanda, que está muito relacionada também ao auxílio emergencial, no que tange às atividades informais e de autônomos. Então, a colocação é que não dá nesse momento para se aproveitar dessa demanda para encarecer os custos. Isso pode ter um efeito no mercado imobiliário. Segundo assunto do resumo da semana, o governo federal fez um acordo com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Esse acordo foi costurado na segunda-feira, no feriado de 7 de setembro, para retirar da pauta de votação o veto à prorrogação da desoneração da folha de pagamentos da construção civil e de outros 16 setores em 2021. A gente já falou bastante desse assunto em edições anteriores do resumo da semana, então eu vou resumir o que acontece. Desde que o presidente Jair Bolsonaro vetou essa prorrogação da desoneração da folha até dezembro de 2021, esses grupos, os representantes desses 17 setores, vêm pressionando o Congresso
para que mantenham essa prorrogação. E aí o que acontece? A votação para manutenção ou derrubada do veto do presidente Jair Bolsonaro seria essa semana, mas o governo, como eu disse, pediu para que o assunto fosse retirado da pauta de votação e, dessa forma, o presidente pudesse ter tempo para se reunir com os representantes desses 17 setores. E aí a conversa deve ir no seguinte sentido: o governo vai ceder para que a desoneração da folha seja prorrogada até o final de 2021, ou seja, vai apoiar a derrubada do veto no Congresso, mas em troca, os representantes desses setores vão apoiar as reformas que o governo tem enviado para a Câmara, para o Senado, fazer pressão nos parlamentares, inclusive, que são as reformas tributária e administrativa. Então, no final das contas, a prorrogação da desoneração deve acontecer, esse veto deve cair, e o governo, sabendo que ia ter essa derrota, pediu um pouco mais de tempo para se alinhar com os representantes desses setores, inclusive com representantes da construção civil, para que tenham um apoio público e claro às reformas que enviou para o Congresso. Essa votação deve acontecer na semana que vem, com a derrubada desse veto. Terceiro assunto do resumo da semana: o Banco Itaú lançou essa semana uma nova linha de financiamento imobiliário para pessoas físicas, para o comprador do imóvel. A taxa vai ser de 3,99% ao ano, mais o rendimento da poupança, no limite de 10,16% ao ano de taxa, já que a poupança tem um rendimento anual limitado a 6,17% ao ano. Com a Selic na casa dos 2%, como está nesse momento, os financiamentos contratados no mês de setembro terão uma taxa de 5,39% ao ano, mais TR, que está zerada. Então, em relação à taxa mínima do Banco Itaú praticada atualmente, até o lançamento dessa nova linha, é uma queda de 18% no valor da prestação. Outros detalhes desse financiamento: aplicável a novas operações para aquisição residencial, permite financiar até 82% do imóvel, a tabela de amortização é a saque e pode incluir nesse financiamento as despesas do ITBI e também do registro do imóvel. E mais uma informação sobre o crédito imobiliário: as empresas Credit Home e Imóvel Web anunciaram essa semana uma parceria para simular financiamentos imobiliários de forma totalmente online, e essa plataforma vai ser integrada, já está integrada na verdade, aos maiores bancos do financiamento imobiliário no país. E meu último destaque: mais um IPO ruim no mercado imobiliário, dessa vez foi da Lavi, que é uma subsidiária da Cyrela, que abriu capital no início do mês. Os papéis foram precificados a R$ 9,50, abaixo da faixa indicativa de R$ 11,00, e mesmo assim, no dia do IPO, as ações chegaram a cair 15%, depois melhoraram um pouco, essa queda foi amenizada, mesmo assim caíram a 5%, então foi uma estreia amarga na bolsa. E desde então os papéis voltaram a cair, estão na faixa aí dos R$ 8,00, 8,40, não me lembro a cotação de ontem, há 2 dias estava em 8,37. No início do ano, outras 2 incorporadoras também abriram capital, depois de 11 anos sem IPOs de construtoras incorporadoras, foi a Moura Dubeux e a Mitre Health, e em que pese o efeito da pandemia, já que elas abriram capital lá em fevereiro, ambas também apresentam preços muito abaixo do que foi colocado na estreia na Bolsa de Valores. Só que mesmo assim, o que é contraditório, o mercado imobiliário lidera em termos de empresas que estão na fila para fazer seu IPO. São pelo menos 11 incorporadoras e loteadoras na fila para abrir capital, já com solicitação realizada à CVM. Para citar algumas aqui: Alphaville, Munich Even, Cury, Pacaembu e Patrimar, além de outras 6 empresas. Tá legal? Recados finais, antes da gente fechar essa edição do resumo da semana. Inscreva-se aqui no canal, clica no sininho de notificação para saber sempre que a gente publicar novos conteúdos, novos vídeos. Também siga a Smarts no Spotify, Smarts Brasil, nas outras redes sociais, @SmartsBR. E o mais importante de tudo, entre no nosso site, confira os conteúdos e se cadastre gratuitamente na nossa newsletter semanal. É só colocar o seu nome, o seu e-mail. Toda noite de domingo você vai receber todos os nossos conteúdos, tudo que foi produzido ao longo da semana. É muito fácil, é muito rápido e é gratuito. Então não perca tempo, vai lá no site se você ainda não é inscrito na newsletter e se inscreva, se cadastre gratuitamente, tá legal? Muito obrigado pela audiência em mais um vídeo. A gente se vê na próxima edição. Um abraço. Olá, meu nome é Fábio Tadeu Araújo, eu sou sócio-dirigente da Bro Inteligência Estratégica e estou aqui com você, amigo Smarts, para falar dos resultados do mercado imobiliário brasileiro do primeiro semestre de 2020. Neste primeiro semestre, os dados foram surpreendentes.
tanto no sentido negativo, de queda de lançamentos, quanto no sentido positivo, de um praticamente estável movimento das vendas de apartamentos e casas no Brasil no primeiro semestre. Vamos lá? Primeiro item a destacar. Entre janeiro e junho desse ano, comparado ao mesmo período do ano passado, nós tivemos uma queda de 43% nos empreendimentos lançados, nos novos apartamentos e casas colocadas no mercado, em unidades, e tivemos uma queda de 50% em valor geral de lançamentos. Significa, portanto, que empreendimentos de médio e alto padrão colocaram mais o pé no freio do que empresas que lançam empreendimentos econômicos. Quando nós comparamos as vendas, a queda foi de apenas 2,2%, dentro da margem de erro da pesquisa, o que significa que houve uma estabilidade nesse mercado. E significa também que nunca se vendeu tanto estoque quanto agora. Porque como a velocidade de vendas é maior nos empreendimentos novos, e esses caíram mais de 43%, na medida em que não existe isso que existiria normalmente como novo empreendimento a ser vendido, se vendeu muito estoque no mercado brasileiro. Quando nós avaliamos também o movimento de vendas, a queda em dinheiro foi de 10%, o que significa que as empresas de produtos econômicos foram mais ativas no contato com o cliente do que as de médio e alto padrão. Em realidade, quando nós comparamos essa diferença de queda de unidades e de VGV, podemos afirmar que houve um aumento nas vendas de produtos Minha Casa Minha Vida no Brasil no primeiro semestre desse ano, enquanto nós tivemos uma queda provável aí ao redor de 12% a 14% nas vendas de médio e alto padrão no mesmo período. Quando nós combinamos queda de lançamentos muito acentuada com praticamente estável o movimento de vendas, significa que o estoque despencou. Se nós aplicarmos a mesma velocidade média de vendas dos últimos 3 meses ao estoque disponível ao final de junho de 2020, nós temos o piso da taxa de escoamento. O que é a taxa de escoamento? É a quantidade de meses que o estoque atual levaria para acabar na hipótese de não existirem novos lançamentos. É evidente que isso é um indicador teórico, porque sempre existem novos lançamentos, mas na medida em que nós vamos acompanhando este indicador, a gente vai sabendo se o estoque proporcional está crescendo ou diminuindo. E nós temos a menor taxa desde o início da série histórica em dezembro de 2016. No pior momento da crise dos distratos em 2017, levaríamos quase 24 meses para acabar o estoque na carteira dos incorporadores brasileiros. Agora, ao final de junho, levaríamos apenas 10,8 meses, ou seja, menos de 11 meses, para acabar todo o estoque do Brasil. Não há dúvidas que foi um semestre desafiador, mas o mercado imobiliário mostrou-se muito mais resiliente do que os analistas imaginavam no começo da crise da pandemia, né? A principal prova disso é que enquanto o Brasil perdeu mais de 1 milhão de empregos com a carteira assinada nos últimos 6 meses, a construção civil gerou mais de 42 mil postos de trabalho, basicamente no segmento de mercado imobiliário. E por isso temos muito a comemorar nesse primeiro semestre de 2020. Não podemos ter a síndrome de Poliana, de achar que tudo é rosa, mas com certeza aquele momento inicial que se aproximou de um pânico das empresas e dos consumidores paralisando as decisões para saber o que aconteceria, seja com a empresa, seja com o emprego ou com as vendas, em especial os primeiros 45 dias de crise ficaram para trás. A própria taxa de juros está ajudando e contribuindo muito para o mercado imobiliário e inclusive tem estimulado os bancos a fazerem novas formas, buscarem novas formas de crédito imobiliário. É isso aí. Fique por dentro sempre aí das nossas análises, junto com o pessoal da Smartz. Até logo!